Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Nós temos uma aula de didática aberta e o tema de hoje é planejamento de aulas para construção de espaços educadores sustentáveis. Aqui na Unifesp, nós temos a curricularização da extensão. E essa disciplina didática, ela tem uma carga horária destinada a fazer essa integração com a extensão. E nós fazemos com um programa chamado Escolas Sustentáveis, que existe já há mais de 8 anos e trabalha com estudantes de vários cursos, não apenas da licenciatura, mas também de ciências ambientais, ciências biológicas, e o pessoal realiza várias atividades bem interessantes. Quem ainda não conhece, pode depois procurar para conhecer, porque vale a pena. E esse programa está dentro do grupo Movimentos Docentes, que organiza a jornada Desafios Educacionais. Então, esse encontro de hoje é um encontro da jornada e é também uma aula de didática. Então, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, tem muita coisa ruim, mas tem algumas coisas legais também, que nós podemos ter a Malu está em Tocantins, é isso, gente? Letícia, Everton. Rondônia, Virena. Rondônia, toda vez eu confundo. Acho que é porque a Eliane era de Tocantins, então ela está em Rondônia. Então, olha como é legal a gente ter gente de Rondônia podendo discutir aqui conosco uma disciplina, um tema. Se a gente estivesse no presencial, nós estaríamos dentro de uma sala lá no campus Diadema e estaríamos discutindo apenas entre nós. E com certeza a gente tem outras pessoas aqui também de outros locais. Quem estiver aqui que é de outra cidade, por favor, pode escrever aí no chat para a gente saber e se localizar. Então, para essa discussão de hoje, nós temos, olha lá, Uberlândia, Cíntia Junqueira de Uberlândia, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Cíntia. Nós temos 2 convidados, a Letícia e o Everton. Os 2 trabalham conosco no programa Escolas Sustentáveis, que o Everton já está projetando aí, que também tem uma parceria com o Observatório de Educação e Sustentabilidade, e depois eles vão poder explicar um pouco mais desses 2 projetos. Então, eles vão falar um pouco do programa, e depois a gente vai avançar para a questão do plano de aula, que é a próxima atividade que vocês farão. A partir, para quem é estudante, a partir dessa semana, vocês não farão mais relatos de aprendizagens. Vocês terão outras atividades para realizar, por isso que eu disse que o encontro de hoje é importante. Então, vamos lá. Everton e Letícia, obrigada pela disponibilidade de vocês. Não preciso nem dizer, mas eu vou dizer mais uma vez, é muito bom quando a gente trabalha junto e quando a gente pode estar no mesmo encontro juntos também. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. A Letícia caiu, mas daqui a pouco ela volta. Eu vi aqui que a VV Editora também caiu, mas daqui a pouco aparece aí, tá bom? Bom, hoje vocês vão contar com 2 palestrantes, eu e a Letícia, né? Mas nós vamos intercalar a apresentação no meio. Então, acho que isso é uma experiência bacana desse contexto remoto, né? Normalmente, quando as apresentações têm interrupções de uma fala do outro, assim, no contexto presencial, a gente sempre se enrola, né? Principalmente porque o pessoal, todo mundo costuma ter um ensaio ali, e o ensaio para o real não tem nada a ver, né? Na hora que chega ali para poder executar, a gente acaba se enrolando. Então, a gente vai ter esses momentos aqui, até porque vocês vão ver que o Escolas Sustentáveis, o Observatório e o próprio Movimentos Docentes são projetos e um grupo que são feitos às muitas mãos, né? Então, não poderia vir aqui sozinho para poder falar sobre essas atividades e também falar sobre a grande tarefa que o pessoal da disciplina terá aí nas próximas semanas. Bom, meu nome é Everton, eu cursei Ciências de Licenciatura aqui na Unifesp, me graduei em Gestão Ambiental, sou licenciado em Biologia, tenho algumas pós aí, pareço novinho assim, né, sou bonitão, mas na verdade
eu já estou ficando meio acabadinho, né? As aparências enganam aí. Sou professor na SEDUC São Paulo, na Secretaria de Educação, coordenador editorial da VIV, e também sou coordenador adjunto e idealizador do Observatório de Educação e Sustentabilidade do Programa de Extensão Escolas Sustentáveis. E a Letícia, ela tem esse sobrenome, ela parece minha irmã, mas na verdade é minha esposa, a gente trabalha juntos. É uma das vantagens da academia. Quando nós nos conhecemos, nós estudávamos alguns autores, né? Então nós sempre comentávamos ali que ia chegar uma hora que a gente ia seguir os autores. Então os casais costumam publicar juntos. Por exemplo, tem um casal que trabalha com recursos hídricos, e toda vez que alguém vai citar, cita Tundizi e Tundizi. Então, no nosso caso, quando a gente trabalha junto, a gente vai para o Viesba e Viesba. Mas o grupo é tão grande, a gente desenvolve tantos projetos no Movimentos Docentes, que é difícil a gente publicar sozinho. Então, na maioria das vezes, ou é Viesba et al, ou é Rosalém et al, e por aí vai indo, porque todo mundo vai entrando ali. Então, por enquanto, a gente não tem um Viesba e Viesba. Quem sabe no outro momento. Mas, enfim, a Letícia é graduada em Ciências Ambientais, também aqui pela Unifesp. Ciências Ambientais é um curso parceiro aí do campus Diadema, vocês já devem ter ouvido falar, ou ter amigos que cursam, é bacharel, né, esse curso. Ela também fez mestrado em Ciências Ambientais aqui em Diadema, no PPGAI, também é professora na SEDUC, eu sou professor de Ciências e Biologia, ela é professora de Matemática, Projetos de Vida e Tecnologia. Também é coordenadora editorial e também é integrante do grupo Movimentos Docentes. Bom, esse slide aqui, ele traz um pouquinho da história desses últimos 10 anos que a Marilena passou para vocês. Provavelmente foram os 10 anos aí de jovialidade da Marilena, porque ela produziu a beça nesses últimos 10 anos. E isso não é para me gabar, não, porque na verdade eu conheço a Marilena há quase 10 anos, acho que falta um ano só, né, Marilena? Por isso que eu falei para vocês, eu não estou mais novinho, é só aparência mesmo. Bom, enquanto eu vou passando esses próximos slides aqui, vão comentando no chat aí o que vocês entendem por educação ambiental e sustentabilidade, tá? Vão comentando porque assim vocês vão pegando o que eu vou falando, conhecendo um pouquinho sobre escolas sustentáveis, e também a Letícia vai pegar o gancho para poder discutir a temática com vocês, ok? Bom, vocês estão vendo aí uma espécie de uma linha do tempo, né? Nós começamos lá em 2010, um grupo Movimentos Docentes. Então, a Marilena teve essa iniciativa de criar esse grupo de pesquisa aqui na Unifesp, e aí nos anos seguintes nós fomos desenvolvendo vários outros projetos. Esses projetos específicos que estão na tela são os projetos que eu participei, tá? Mas não é só isso que o Movimentos Docentes fez. Na verdade, tem muitos outros projetos que foram desenvolvidos, vários outros cursos de extensão, né? Eu entrei no Movimentos Docentes em 2012, de 2010 a 2012, várias outras pessoas passaram pelo grupo, profissionais que hoje, inclusive, estão desenvolvendo trabalho, são professores visitantes da USP, por exemplo, né? Como uma colega nossa, que a Marilena comentou hoje. E eu trago esse histórico aqui para vocês, do Escolas Sustentáveis, baseado principalmente em Paulo Freire. O Paulo Freire nos diz, lá em Pedagogia da Autonomia, ele nos apresenta vários saberes que são necessários à prática educativa. E um desses saberes é a assunção e reconhecimento da identidade, da história e do inacabamento. Então, a identidade é quem somos nós. Essa identidade ela vai se aperfeiçoando, mas na realidade a essência dela permanece. A história é o que nós vamos construindo ao longo de cada dia, de cada semana, mês e anos. E o inacabamento é a gente ter ciência de que nós não somos seres acabados. Nós estamos em constantes construções, estamos sempre nos formando. E do ponto de vista de ser professor, professora, isso é essencial, porque o professor, a professora, ela precisa, mesmo formado, precisa continuar estudando, né? Então, acho interessante trazer isso para vocês. Bom, lá em 2012 e 2014, nós tivemos o PIB de Didática e o PIB de Ciências, onde nós desenvolvemos alguns projetos de educação ambiental em escolas estaduais aqui em Diadema. E esses projetos, eles foram desenvolvidos em uma única escola, mas nós observamos que teve uma repercussão muito legal. Então, nós precisávamos expandir esse projeto. Mas o PIBID não tinha perna para isso, porque o PIBID só era desenvolvido em aquelas escolas. Então, para fazer isso, nós criamos um projeto de extensão. Nesse projeto, nós pegávamos, adaptávamos estratégias de educação ambiental para adaptar, para criar uma escola sustentável.
Mas um projeto, ele tem um prazo de início, um meio e um fim. Ele tem um prazo de validade para ser executado. E ele também tem várias limitações. Então, nós começamos a desenvolver o projeto, oferecemos um curso em 2016, super bacana o curso, para professores, né? Professores de informação e professores já formados, e esse curso foi um sucesso. E, novamente, outras escolas e outros professores procuraram a equipe do projeto e movimentos docentes para poder participar, para poder contemplar, para desenvolver alguma atividade aí em suas escolas e em suas redes. Então, lá em 2017, nós criamos o Programa de Extensão Escolas Sustentáveis. Um programa, ele é muito maior, a gente conseguia um pouquinho mais de recursos, né, da Unifesp, um pouquinho mais de bolsas. Como projeto, a gente tinha a limitação de uma bolsa. Como programa, a gente conseguiu participar de outros projetos que deram suporte financeiro para algumas ações. Lá em 2018, surgiu, dentro do Plano Nacional de Educação, a necessidade da curricularização da extensão universitária. Então, os cursos de graduação precisam inserir, eu não me lembro a carga horária, mas acho que é tantos por cento do curso precisam ser inseridos na disciplina. É 10%, Marilena, mas eu não lembro como que é. Eu acho que é 10%, mas também não tenho certeza. É 10%, mas eu não lembro se é disciplina, se é no curso, como que seria isso. É no curso. É no curso. No curso. Então, é 10% da curricularização da extensão no curso. E como nós já tínhamos o programa Escolas Sustentáveis, que é um programa de extensão, é coordenado pela Marilena, eu sou coordenadora adjunto, e a Marilena também oferece 2 disciplinas, é responsável por 2 disciplinas, além de participar em outras no curso da licenciatura. Então, nós optamos por pensar em alguma atividade que possibilitasse a curricularização da extensão entre escolas sustentáveis e a UC didática. Então, lá em 2018, nós começamos a desenvolver a atividade que vocês vão fazer hoje. Então, a primeira aplicação foi em 2018, e hoje nós teremos o início de outra aplicação nas próximas semanas aí. Em 2019, nós participamos de um programa novo do governo federal, que é o Programa Ciência na Escola, e desenvolvemos um projeto colaborativo com vários professores, doutores e mestrandos aqui de Diadema e de outros institutos e universidades federais. O projeto foi aprovado, né? Acho que nós tivemos centenas de projetos pelo Brasil, e o nosso foi um dos poucos aprovados. Mas, no final das contas, não tinha verba disponível para poder executar o projeto. E o outro projeto que foi aprovado, que nós só participávamos, nós não estávamos à frente, também foi aprovado, teve a verba disponibilizada, mas no final das contas a verba não chegou, né, Marilena? Então o projeto segue aí cambaleando, tem que fazer, não tem que fazer, não tem verba, tem verba. E aí, quando nós recebemos essa resposta, né, positiva e ao mesmo tempo negativa, nós ficamos muito felizes, porque pensamos, poxa, nós damos conta de fazer algo muito maior do que quando nós começamos lá no PIBID em uma sala de aula. Então, o que a gente pode fazer para poder desenvolver algo maior? Quais ferramentas, onde a gente consegue buscar fomento para isso? E aí, coincidentemente, nesse mesmo período, surgiu a política de observatórios da Unifesp, e lançaram um edital, e aí nós conseguimos implementar o Observatório de Educação e Sustentabilidade aqui no campus, que é um dos observatórios temáticos aqui do campus de Diadema e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nessa brincadeira, então, são mais de 10 anos, desde quando a Marilena criou o grupo, são mais de 10 anos de desenvolvimento de projetos. Isso só desses projetinhos que nós estamos aqui, já passaram vários alunos de IC, de extensão, TCCs e por aí vai. Fora todos os outros projetos que são desenvolvidos no MD, que eu apenas visualizo, mas não participo, que são projetos de outros integrantes do grupo. Bom, para começar, o que são escolas sustentáveis e o que são espaços educadores sustentáveis? Então, o título do nosso programa é Programa de Extensão Escolas Sustentáveis. Extensão Universitária Escolas Sustentáveis, é o PES. E também nós temos o conceito de espaços educadores sustentáveis, né, para fugir um pouco da escola, porque quando a gente se refere à escola, parece que automaticamente nós estamos excluindo a universidade, as faculdades e todo o restante dos demais espaços, que também tem grandes potenciais educativos. Então aí surgiu esse espaços educadores.
Segundo uma resolução do FNDE e outros teóricos que contribuíram muito para a implementação dessa política, que infelizmente não saiu do papel em âmbito nacional, esses espaços eles buscam se constituir como referências de sustentabilidade em educação ambiental, visando principalmente a emancipação e transformação dos integrantes daquele espaço, daquela comunidade. Esses espaços educadores, essas escolas, elas educam pelo exemplo, irradiam influência e promovem a transição para a sustentabilidade. E desenvolvem processos educativos. Essa palavrinha-chave aqui, processos, é uma palavrinha mágica para os próximos slides. E no final das contas, a ideia, o objetivo principal de uma escola sustentável, de um espaço educador sustentável, é contribuir para a criação ou para a transformação de uma sociedade de direitos ambientalmente justa e sustentável. O nosso programa Escolas Sustentáveis, ele é baseado nesses 4 eixos aqui: currículo, gestão, espaço e formação. Na Política Nacional de Escolas Sustentáveis, a política original lá de 2012, só tem 3 eixos desse, os 3 azuis aqui: currículo, gestão e espaço. São os 3 eixos que o governo, a intenção do governo na época era disponibilizar uma verba para as escolas, para que as escolas pudessem desenvolver trabalhos dentro desses eixos. Isso aconteceu por 2 ou 3 anos, depois disso a política definhou e hoje está parada. E aí, quando nós tomamos ciência disso, decidimos criar o projeto de extensão e depois o programa, nós fomos observando, por meio das revisões da literatura, que é uma política que tem umas lacunas. Por exemplo, não adianta eu chegar numa escola e falar: olha, eu vou te dar R$10 mil para você poder trabalhar com escola sustentável. E você precisa trabalhar currículo, gestão e espaço. E o gestor, a gestora daquela escola vai ficar super perdido, porque vai ter que pegar um dinheiro, que não é muito para a realidade de uma escola, para poder trabalhar todos esses temas, sendo que a escola tem várias outras realidades, várias outras carências que precisam ser suprimidas, atendidas. Então nós optamos aí, percebemos que é importante, que era essencial, na verdade, criar um 4º eixo. Então esse é o diferencial do nosso programa. Nós inserimos o eixo de formação. No eixo de formação, nós mostramos aos professores, à comunidade escolar, aos estudantes e aos gestores, como alcançar a sustentabilidade nos outros 3 eixos. Como trabalhar a sustentabilidade em currículo, como ter práticas sustentáveis na gestão, como praticar a gestão democrática e participativa, como valorizar o espaço. Então, o eixo de formação é o nosso carro-chefe no Escolas Sustentáveis. E esses 4 eixos, eles são a porta de entrada, tanto do Escolas Sustentáveis quanto do Observatório, para o desenvolvimento de vários projetos. Iniciações científicas júnior, que são os projetos com estudantes do ensino médio, outros projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão, e diversas publicações. Então, esse slide aqui, na verdade, é para ganhar vocês. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre escolas sustentáveis, tiver interesse na temática, no observatório, movimentos docentes, pode correr para a gente, que a Marilena e eu vamos recebê-los para a gente poder conversar, tá? Eu acho que é uma oportunidade bacana. E vocês vão ver mais para frente que sustentabilidade vai muito além do senso comum de abraçar árvore. Bom, mas eu perguntei agora há pouco, o que é educação ambiental? Vocês colocaram algumas respostas aqui no chat? Tá, então vamos lá. Passo a bola. Oi, pessoal. Tô meio fraca hoje, mas é de reação da vacina, então é uma fraqueza feliz, mas vamos lá. Então, né, o Everton apresentou os projetos que a gente tem e tudo que, né, que a gente faz e que vocês são convidados a participar, mas agora a gente vai entrar numa discussão mais sobre o que significa a educação ambiental e a sustentabilidade, que é o que a gente quer trazer. Obrigada. Vou responder você, Ana Carolina, no WhatsApp, tá bom? Vou responder. E aí a gente quer trazer esse tema hoje para pensar numa atividade, enfim, dar continuidade à disciplina de vocês. Então, ainda vocês estão convidados a discutir no chat o que vocês acham de educação ambiental e de sustentabilidade. A primeiro momento, então, a educação ambiental no Brasil é algo assim, como muitas coisas no Brasil, é bem definido, existe uma lei, mas muitas vezes é muito difícil de colocar na prática, né? Trabalhoso, complexo, como muitas outras coisas.
Então, a gente tem a Lei 9.795 de 1999, então você vê, já tem até, né, bastante tempo, e ela delimita, tanto teoricamente, como na prática, como deveria ser, né, como a gente deveria tratar esse tema. Então, ela delimita como educação ambiental sendo um processo que, né, o objetivo é construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências sobre a conservação do meio ambiente. Aqui a gente, nessa segunda definição, já é uma adaptação, né, de tudo que a gente acredita e observa, né, o nosso grupo de pesquisa, como educação ambiental sendo fundamental para a tomada de consciência das pessoas em relação ao mundo que elas vivem. Então, um termo muito importante, né, para se falar agora, começo de conversa, é que existe uma diferença significativa entre sensibilização ambiental e conscientização ambiental. Algumas das palavras já estão aqui no meio desse primeiro slide. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para a escola, ou sei lá, na nossa casa, ou qualquer lugar, falar sobre temas ambientais, a gente está provocando uma sensibilização aos problemas. Então, é aquela coisa, fazer a pessoa chorar, assistir um videozinho, botar uns bichinhos bonitinhos, isso é ótimo e muito importante, mas esse é o processo de sensibilização. O processo de conscientização ambiental, ele veio com o tempo. Então, ele veio como algo que a gente quer trazer, por exemplo, aqui para vocês. Discutir a teoria, discutir quais são possíveis práticas, como a gente pode mudar o nosso dia a dia, enfim. Né? Acho que não estou falando sobre o tema ambiental, mas para a gente ter consciência sobre um tema, é algo que a gente tem que incorporar na nossa vida e as nossas práticas. Percepção ambiental também é muito importante, né? Então, por exemplo, se eu vou lá, boto uns bichinhos fofinhos aqui para vocês, e vocês não têm uma percepção aguçada, ou não estão interessados naquele assunto, ou sei lá o quê, talvez eu não consiga atingir a sensibilização ambiental com algumas pessoas ou em algumas situações. Né? Passa aí para frente, por favor. Isso. Então, aqui, como o nosso foco é pensar na escola, né, na educação, então a educação ambiental a gente pode tratar em qualquer situação, certo? Não necessariamente dentro de uma escola, ou relacionado à educação. Mas é a nossa ideia agora, né? Como eu disse, existe uma estrutura para falar sobre esse tema, então existe, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, então, documentos importantes que relatam várias coisas que, né, se vocês pretendem fazer isso, e aqui na disciplina vai ser uma oportunidade, é legal conhecer esses documentos, ou um pouquinho deles, né? Existe um Programa Nacional de Educação Ambiental, então a ideia sempre de um programa baseado numa lei é que ele vai direcionar mesmo para a prática, o que você tem que fazer, quais são os passos. Né, tudo isso aqui para uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Essa é a ideia da educação ambiental. Por mais que às vezes a gente faça um projeto, sei lá, de um dia, uma semana, como eu falei, a sensibilização é muito importante. Mas esses programas, eles têm essa ideia de ser algo contínuo e permanente, pelo menos na vida das pessoas, né? Aqui já tem uma discussão importante, que é que a educação ambiental não deve se construir como uma disciplina específica do currículo de ensino. Então, vez ou outra aparece essa discussão e some, né, dependendo dos governantes aí. Sempre tem uma ideia de falar assim, vamos criar uma disciplina nova, ou às vezes em escola particular, enfim, depende da sua autonomia. Então, muitas vezes é colocada a importância da educação ambiental, mas na prática eles pensam, então eu vou colocar aqui 50 minutos todas as semanas para todos os alunos, nesses 50 minutos eles vão discutir lixo e horta, ou outros temas que sejam. Mas não é a ideia da educação ambiental, nem pela lei, nem eu acho que pode ser pelo nosso viés, como escolas sustentáveis, ou como falando por mim da área ambiental, não é essa a ideia. Né? Não quero falar sobre meio ambiente durante 50 minutos de uma aula numa semana, sabe? Como eu disse, é algo que está no nosso entorno. Aqui, outras delimitações da lei, por exemplo, é que a educação ambiental deve constar nos currículos de formação de professores, né? Então, por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui agora, em todos os níveis de ensino, então lá no aluno lá da educação infantil, até qualquer outro nível de ensino, até pós, mestrado ou o que for, né? Você pegar o cara lá do pós-doutorado, dá para dar uma pensada se você vai mandar o cara imprimir 5 cópias completa do texto gigante dele, sabe? São coisas que a gente consegue incorporar em qualquer situação. E por isso, né, trazendo de novo um pouco mais para a escola, a educação ambiental se constitui como um tema transversal, interdisciplinar, né? Então, de novo, a gente não está falando só para professor de ciências,
A gente está falando para qualquer situação, em qualquer nível de ensino, em qualquer disciplina, onde você possa incorporar essa discussão. Coisa aí, Everton. Muito bem. E então, afunilando um pouco mais, né? Apesar dos temas, os termos serem correlatos, eles são diferentes. Então, a gente passa da educação ambiental para a sustentabilidade. Então, que é o tema que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, né, quando a gente vai falar qualquer coisa do meio ambiente, como eu já tentei dizer, vou repetir algumas vezes, a gente não está falando só sobre reciclagem, sobre separar o lixo, ou temas mais assim, ou sobre abraçar uma árvore, né? Novamente, abraçar árvores, e sei lá, se colocar na frente dos navios de não sei o quê, isso é importante, são ações interessantes de sensibilização, mas aqui a gente quer se aprofundar mais. Então, aqui a gente está usando o termo sustentabilidade como algo que possa se sustentar, se manter. Então, algo que tem uma estrutura suficiente para que ele não se acabe ou se perca ou não tenha forças para continuar. Então, se a gente pensasse só nisso que eu acabei de falar, só nesse conceito de sustentabilidade, ele muitas vezes nem chega na área ambiental, nem chega na árvore. Né? É aplicável a muitas situações. Então, aqui a gente poderia entrar no termo desenvolvimento sustentável, que é muito mais amplo e complexo, mas que tem a ideia de que quando a gente está trabalhando com essa linha de raciocínio, a gente tem que pensar em algo que seja capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem tirar a capacidade das gerações futuras de se sustentar. Então, né, a gente pode trazer para a atualidade, para o que a gente está vendo ao nosso entorno. Então, a gente não pode pensar hoje em solucionar algumas, sei lá, em qualquer questão que seja daqui para o mês que vem, sem pensar o impacto que isso vai ter para o futuro. Novamente, não falando só de árvore, mas de qualquer coisa que a gente consiga aplicar. Passa aí. Então, aqui botei umas fotinhas, né? Novamente, lixo é muito importante, é um problema muito grande, principalmente nas grandes cidades. A gente tem uma fotinho aí, não sei se vocês sabem, mas tem uma grande ilha gigante no meio do oceano de lixo. E aí a gente abre a mente para falar sobre sustentabilidade. Então, por exemplo, quando a gente fala poluição do ar, é importante o meu carro da minha casa, mas também é muito importante as grandes indústrias ao longo do mundo inteiro. Se a gente falar de agropecuária, de grandes desastres naturais ou não naturais, de todos os problemas socioeconômicos que a gente nem imagina ou imagina uma parte deles que pode existir no mundo, até desastres químicos e tal. E mais recentemente, nosso grande amigo Covid. É isso que nós estamos vivendo, a gente não pode ignorar nenhum momento, na minha opinião. Então, por exemplo, eu estou na sala de aula agora, não dá, eu não posso, se eu quero falar sobre sustentabilidade ainda, chegar na minha aula, por exemplo, quando voltar às aulas, chegar lá na minha sala de aula e ignorar esse tema, essa realidade. Então, as decisões políticas estão por trás da sustentabilidade, seja ela em qual conceito a gente for abordar. Por exemplo, pensando na questão das vacinas, né? Por que é tão importante que a vacina aconteça o mais rápido possível para o maior número de pessoas? Porque é uma questão de sustentabilidade. Se a vacina demorar demais, vai ser um sistema que não vai se sustentar. Né? Você vê que não necessariamente eu estou falando sobre o meio ambiente, eu estou falando sobre um problema mundial gigante que impacta na economia, na política, no social, e que é um sistema que deve se sustentar. Né? Passa aí. Dali, de novo, um pouco mais teórico, mas baseado em todas essas discussões, existe o que eles chamam de tripé da sustentabilidade. Então, baseado em três conceitos, que é o social, o econômico e o ambiental. Então, para ser sustentável, eu não posso só ir lá plantar árvore, entende? Eu tenho que pensar essas coisas juntas. Qual é a realidade social de um lugar e como aquelas pessoas vão se relacionar com as questões ambientais. Eu não posso fazer um parque gigante em cima de uma área que deveriam ter pessoas morando, ou deveria ter uma indústria produzindo empregos, enfim. Então, a gente tem que conseguir pensar tudo isso junto, o que é muito difícil, muito complexo, e por isso que esse tripé, ele é sempre maleável ou resiliente. A gente vai discutir um pouco disso. Passa aí. Então, aqui, né, mais ou menos o que eu falei. Se não tem uma harmonia entre todas essas áreas,
a coisa não se sustenta. Não que essa palavra harmonia é bem adequada, porque não é que tem que estar sempre bem, sempre crescendo economicamente, sempre tudo no positivo. Não, ele tem que estar equilibrado, né? Então, por exemplo, pensando na política, quem está à frente das tomadas de decisões tem que saber equilibrar os pratos, né? Já viram essa analogia? Então, lá você vai no circo que nem existe mais, sei lá, quem já... Talvez vou começar a falar com gente que nem sabe o que é o circo, mas você vê lá um palhaço lá equilibrando seus pratos, não quer dizer que as coisas vão ser perfeitas, quer dizer que ele tem que se preocupar em como equilibrar aquele sistema de forma que ele se sustente. Passa aí. Daí, né, de novo, a gente não tem a intenção aqui de falar só sobre termos teóricos, a gente quer pensar como as coisas se juntam, né? Então, para a gente, humano, né, eu sempre ressalto que a pandemia não é um problema, nem o desmatamento, nem o aquecimento solar, vocês entenderam aí. Porque isso é um problema para o ser humano, né? Para a nossa capacidade de sustentar neste planeta. Então, se a gente for pensar sobre como sustentar a vida humana na Terra, aí a gente, né, tem todos esses equilíbrios e que cada uma dessas áreas se equilibra em tantas outras discussões e problemas e esferas, né? Passa aí. E daí, quando essas coisas ou não se equilibram bem, ou são impactadas por situações que não são sustentáveis, um exemplo é a pandemia, né? Na verdade, a pandemia é o resultado de um sistema que não se sustentou, né? É um colapso, né? Na biologia, a gente entende como o último estágio. Todas as situações biológicas chegam em um colapso. Depois elas se ressurgem, né? Essa é a definição do termo de resiliência. Então, uma sociedade, por exemplo, que não é sustentável, que acontece algum colapso, algo extremo, ainda depois vai ter a discussão em qual é a capacidade dela de se reconstruir, né? Então, na situação atual que a gente está vivendo, por exemplo, além da vacina e tudo que a gente vai passar em mais algum tempo, depois qual é a capacidade de cada país de se reconstruir, de sair, enfim, né? Sei lá, não sei como vai ser. Mas é esse o termo. E vocês verem novamente que eu não estou focando em lixo, eu estou focando em questões sociais, de saúde, políticas, econômicas, que deveriam se sustentar. Passa aí. E daí, né, a minha ideia era, primeiro, abrir a mente, pensar como uma coisa muito ampla, e já que, né, a gente vai falar logo mais sobre uma atividade para vocês fazerem, tem que ser uma coisa mais focada, né? Então, tá aqui alguém muito inteligente, na verdade, um conglomerado de países e pessoas políticas que se juntaram, naquele momento estavam pensando nesse tema, criaram esses 7 objetivos, seriam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 temas um pouco específicos que a gente entende que eles juntos, de uma forma mais equilibrada possível, eles consolidam uma sociedade sustentável. Né? Depois vocês vão ver com calma cada um desses temas, mas vai desde, por exemplo, né, erradicação da pobreza, as questões de saúde, igualdade de gênero, as questões ambientais, até parcerias, né? Então, aqui também engloba as questões políticas. A gente entende que não dá para colocar tudo isso em equilíbrio e deixar todos os governantes de fora da discussão. Enfim, é algo complexo. E aí, então, o Everton vai falar daqui para frente sobre qual a nossa proposta de atividade para vocês, e a atividade vai ser baseada nesses temas. Então, já é um funil. Novamente, não queremos que vocês falem sobre reciclagem, sobre lixo. Tem aqui 17 grandes temas incríveis e gigantes para a gente abrir a mente sobre sustentabilidade. Passa aí. Olá, novamente. Vocês já ouviram falar sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre a Agenda 2030? Quem está com a câmera aberta sinaliza sim, não, responda no chat. A Marilena não vale, né, Marilena? Ana Carolina já ouviu. O Antônio Jubran não, a Jéssica também não. Olha só, a VV Editora já ouviu também.
A Agenda 2030 é um documento, uma agenda global muito importante, né? Ela começou a vigorar a partir de final de 2014, início de 2015 e vai até 2030. Então, nós começamos 2021, essa nova década, já engatados aí na Agenda 2030 para tentar alcançar os 17 objetivos e as 169 metas. Então, cada objetivo desse tem uma quantidade X de metas, né, somando ao todo das 169 metas e 17 objetivos. E essa agenda, ela surgiu a partir de uma outra agenda, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Isso já é um pouquinho mais antigo, é lá na virada do milênio, né, 99 para 2000. E esses objetivos, na época, eram 8. Também eram 8 objetivos e uma quantidade bem menor de metas. E, no final das contas, os governantes e os pesquisadores chegaram à conclusão de que, na verdade, os objetivos do milênio, nós não alcançamos esses objetivos. O que acontece foi que nós diminuímos os nossos critérios. Então, se a gente tem, por exemplo, um aspecto de pobreza, se a gente diminui o aspecto do dólar, né, a quantidade de dólares necessários para a sobrevivência diária de uma família, que é o parâmetro global mundial aí do Banco Mundial, se a gente diminui essa quantidade de dólares necessários aí diariamente, a gente consegue aumentar a nossa percepção sobre, olha, não existe mais pobreza, né? Então tem todo um joguinho de cintura dos governantes aí que fizeram isso lá atrás, e aí, em decorrência disso, foi que novas discussões fizeram surgir a Agenda 2030 com esses 17 objetivos. Bom, sobre a nossa atividade, sobre o planejamento. Vocês perceberam aí que sustentabilidade é algo muito amplo. Então, não foge, não fica somente na área ambiental, como é muito voltado ao senso comum. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente também se priva nisso, né? Vamos trabalhar aspectos relacionados ao meio ambiente, foge um pouco do social, não fala quase nada sobre o aspecto político, sobre o aspecto cultural, e, na verdade, vai muito além disso, vai muito além da área ambiental, né? Então, a ideia de planejamento, né, que é o tema da palestra e o tema da aula, é que o planejamento ele é essencial para se trabalhar com educação ambiental e sustentabilidade. E por ser essencial para trabalhar esses dois campos, já que estamos discutindo aqui num grupo de formação de professores, né, estamos discutindo com professores formados, professores em formação, então nós nos voltamos um pouquinho para o que é necessário ao professor. Planejamento. Todo professor precisa se planejar para dar as suas aulas, né? Se o professor não se planeja, ele entra numa sala de aula de 45 minutos e ele surta. E ele faz a sala surtar. Vocês com certeza já viveram isso na pele de alunos e vão viver na pele de professor quem não viveu ainda, né? Então, isso é essencial. Por isso que o finalzinho do tema aí é discutir aspectos da palestra, do planejamento. Né, por que o planejamento é importante. Então, a gente vai começar um pouquinho a falar sobre o plano de aula. Então, para o pessoal de didática, nós temos algumas pessoas externas aqui participando, né, professores já formados e tudo mais, mas quem é da disciplina tem uma atividade para fazer para dar continuidade nas outras lives aí ao longo do mês, ao longo do semestre. O pessoal vai ter que desenvolver um plano de aula. Esse plano de aula precisa ser para o ensino fundamental 2 ou para o ensino médio. Para quem vai desenvolver ensino fundamental 2, só tem ciências, que é o que a formação de vocês, é a primeira formação de vocês, né? Professores de ciências. E a segunda formação de vocês, que é a habilitação, qual disciplina vocês vão sair habilitados do curso, que é biologia, física, química ou matemática, que é a disciplina para o ensino médio. Esse PA, esse plano de aula, ele precisa ter uma base pedagógica, ter como base pedagógica uma metodologia ativa. Para quem é do curso, já leu o texto da Bacic e do Moran sobre metodologias ativas, né? Acho que vocês leram o primeiro capítulo e o 2, é isso, né, Marilena? Só um capítulo? Quem não leu os É a primeira parte. É a primeira parte que fala sobre metodologias ativas. Legal. Então, ó, quem não leu o restante, acho que a Marilena tem um livro completo, vale a pena ler, porque traz um norte supimpa. Tá? Foi disponibilizado já inteiro para eles. Legal, então, olha, vale a pena, porque é muito bom. E é um livro que, se você vai comprar a versão impressa, ele está nos livros de educação, está entre os mais caros do Brasil hoje. Falando isso enquanto editor, que eu não tenho coragem de comprar esse livro, porque ainda está muito caro. Então, utilizo só a versão digital, só o PDF.
mas é um livro sensacional. Esse PA, ele precisa ser voltado a uma disciplina, tá? E ele deve se relacionar com pelo menos um dos ODS. Então, voltando uma tela aqui, vocês veem que são 17 objetivos, passando por erradicação da pobreza, redução de desigualdades, que são objetivos mais voltados a humanidades, né, ciências sociais no geral, chegando aqui um pouquinho que se relaciona com ciências naturais e exatas, com combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, temos lá em cima a igualdade de gênero, saúde e bem-estar, então são esses 17 objetivos. O desafio de vocês, além de desenvolver o PA, é que ele tenha pelo menos uma metodologia ativa, se vocês conseguirem combinar, beleza, mas isso é muito difícil, e que ele tenha pelo menos um dos ODS. Tem um modelinho aqui, né, do plano, que nós vamos disponibilizar para vocês em Word, algumas dicas gerais, tá, que eu trouxe para vocês. A Marilena não gosta que eu dê essas dicas, é a verdade, mas eu vou dar essas dicas porque vocês precisam ter esses macetes para poder desenvolver esses planos. Olha, isso daqui que ele vai falar agora é resumo de 2 capítulos que vocês teriam que ler na próxima semana. Então, vocês estão ganhando um tempão aí a partir dessas dicas. Olha, eu não sabia dessa parte. Então, eu vou retirar esse slide aqui, não vou colocar ele aqui, não. Bom, para começar, esse plano ele precisa ter coerência com o currículo vigente. Então, nós estamos no estado de São Paulo. Se vocês forem dar aula, seja na rede pública, seja na rede particular, vocês precisam trabalhar com o currículo estadual e com a BNCC. Tá? O currículo de São Paulo já incorpora a BNCC, foi um dos primeiros estados a incorporar. Então, se basear só pelo de São Paulo já é o suficiente. Tá? Ele precisa ter coerência, então, o conteúdo do plano precisa ter coerência com o currículo e também com a série, com o ano que vocês vão aplicar. Tá? Por exemplo, coloquei um tópico aqui sensacional, porque isso surgiu na nossa primeira aplicação dessa atividade, lá em 2018. Um rapaz lá dos fundos da sala levantou e perguntou se poderia trabalhar com não sei o que de física, a Marilena falou que podia, aí ele, não sei o que, então eu posso trabalhar com cálculo diferencial? Gente, eu não sei o que é isso, eu sou péssimo em matemática. Eu ia colocar cálculo integral aqui, porque isso eu ainda sei um pouquinho. Mas eu falei, eu vou colocar exatamente o que o rapaz falou, cálculo diferencial. Cálculo diferencial não cabe em matemática no 8º ano. Eu nem sei aonde que esse trem cabe. Então, a gente precisa ter coerência, né? Tá, mas os professores ensinam em física. Em física, no médio. Sim. Olha, eu ainda ia falar que a Thaís entendia disso, e ela já falou aí. Mas no então. 8º ano não, né, Thaís? No 8º ano não, mas no ensino médio sim, já é no 1º ano do ensino médio, já aparece. Olha. Só que eles não falam o nome. Eles falam, a gente vai fazer uma conta aqui. Alguns professores falam, mas tem sim. Aí depois que eu fui para a faculdade, que eu falei, olha! Olha só. Interessante. Legal. Já tinha visto isso. Pois é, então, interessante. Viram? A gente precisa ter coerência do conteúdo com o ano. Cabe no médio, não cabe no 8º ano. Ô, Thaís, eu tenho uma pergunta da lembrança que eu acho muito interessante, porque eu nunca tive aula de cálculo e nem sei, mas, tipo assim, como que seria, tipo, o nome que os professores usam no ensino médio? Então, eles passam como se fosse uma fórmula. De vez de falar assim, a gente deriva, eles falam assim, a fórmula é tal. A fórmula é tal. De vez de falar que é uma derivada, fala que vem dessa fórmula. Mas não fala que é uma derivada da fórmula. Entendeu como que funciona? Entendi. Eles usam o cálculo como uma fórmula. De vez de falar origem, eles só deixam as fórmulas. Olha a transposição didática aí. Eu acredito que cálculo diferencial integral a gente estuda num curso superior. No ensino médio, no 1º ano, assim... Não, em matemática a gente não estuda. Em física aparece assim, dessa forma, e o que acontece? Cálculo diferencial é a tangente. Não, então... Cateto oposto pela adjacente. Aí ele usa cateto oposto. Mas a gente até pode achar a velocidade, a aceleração, derivando. Mas eu não entendo que não seja diferencial integral, nem na física. Olha só, pessoal, um ponto importante que vocês precisam considerar. Por isso que a gente colocou aqui o currículo vigente. Tá? O que a Thaís mencionou aqui
é um pouquinho de transposição didática, né? Um conteúdo que a gente aprende no ensino superior, aprende na nossa formação, mas ao levar isso para o contexto da educação básica, a gente precisa suavizar, precisa adaptar de determinada forma, né? Então, isso acontece, é importante que vocês já saibam disso, né? Vocês vão ver ao longo das suas formações, mas sempre basear pelo currículo, tá? Principalmente agora, porque vocês vão se formar e vão pegar uma leva que vai surgir um monte de concurso aí, né? E o currículo pesa, currículo em concurso pesa, né? Então é importante vocês se basearem pelo currículo, tá? No currículo não vai aparecer cálculo diferencial, vai aparecer esses outros nomes doidos aí que a Thaís mencionou, que eu também, bulufas, não entendo nada. Mas então se baseiem pelo currículo, tá bom? Bom, outro ponto de geral aqui, uma diquinha básica. A metodologia precisa ser adequada à idade e ao conteúdo, né? Então, a leitura de vocês sobre Bassic e Morin precisa estar em sintonia com o conteúdo que vocês vão selecionar e com a série e o ano. Um outro ponto é o aspecto da avaliação, né? Vocês, com certeza, alguns aí têm medo de avaliação, porque os professores uma parte dos professores utilizam a avaliação como um método punitivo, né? E quando a gente fala em didática, a avaliação, ela nada mais é como ferramenta pedagógica do ensino-aprendizagem. Então, ela faz parte da aula, né? Ela não é uma ferramenta no final ali para punir o aluno. Ela precisa fazer parte da aula. Então, é um ponto aqui para vocês avaliarem também. Recursos didáticos precisam ser acessíveis, vocês precisam considerar e tentar imaginar o público que vocês vão ter uma sala, né? Vocês dificilmente vão encontrar uma sala homogênea, seja na pública, seja na particular, as salas de aula são muito heterogêneas, né? Então, vocês precisam começar a lidar com isso desde o planejamento, né? O planejamento precisa ser o mais próximo possível de ser executável, né, que é a próxima dica aqui. Então, para isso, vocês precisam idealizar, precisam imaginar como que é o contexto da sala de aula. E aqui uma boa notícia. Os PAs serão compilados em um e-book e disponibilizados para algumas escolas parceiras do Movimentos Docentes. Isso é muito interessante porque vocês vão ter a oportunidade de ter o feedback de alguns planos e o material que vocês vão estar produzindo será disponibilizado para os professores utilizarem, né? Então, vai ter o nome de quem produziu o PA, vai ter informações específicas, os professores podem adaptar esses planos, né? E, bom, agora aqui a parte fácil. A Marilena e a Letícia acharam que estava muito pesado jogar tudo isso para vocês sem dar nenhuma dica, né? Afinal, algumas pessoas não ouviram, não conhecem ainda o que são os ODS e tudo mais. Então, a gente trouxe alguns objetivos aqui para vocês e algumas ideias, tá? O PA será para uma aula presencial ou remota virtual? Olha, eu acho interessante, Marilena, a gente não discutiu sobre isso ou discutimos, eu não lembro. Não, né? Eu acho que vocês precisam considerar o contexto atual. Porque o contexto presencial é outra realidade, não é outra situação. Acho que vocês precisam considerar o formato atual, o contexto atual que a gente está vivendo. Posso falar uma coisinha assim? Se a gente pensa em divulgar isso para os professores, a gente só não pensa, a gente quer fazer. Eu acredito que tenha que ser no virtual, porque é disso que eles estão precisando, né? Então, muitas vezes, esse já não é um tema fácil para os professores. E agora, no online, está mais difícil ainda. Então, a gente pensou em uma forma de juntar as duas coisas, necessidade dos professores e a possibilidade de vocês usarem a criatividade e elaborarem um plano de aula baseado nas ODS. É uma experiência inédita que nós vamos fazer essa vez com vocês. E o Everton ainda não acabou de falar, não acabou tudo, não para aí. Pois é. E olha, um ponto interessante, né? A pergunta é interessante porque faz a gente refletir um pouquinho. Pensando do ponto de vista, enquanto professor, é muito mais fácil eu pegar um plano de aula que foi produzido pensando no contexto do ensino remoto, da educação à distância, e adaptar esse plano para o presencial do que o oposto. Então, se vocês desenvolvem esses planos hoje e vocês começam a dar aula no próximo ano, vocês vão conseguir pegar esses planos e vão fazer adaptações para aplicar no contexto presencial. Já o oposto tem certa dificuldade, tanto que todos os professores hoje estão pastando, pelo menos no primeiro ano, pastaram um pouquinho para conseguir se adaptar, né? Agora já está um pouco mais suave.
Bom, então peguei o ODS 3 primeiro aqui, né? Saúde e bem-estar. Aqui a Letícia colocou um gráfico sobre os óbitos por Covid, tá? Então é um ponto aqui polêmico, é uma situação delicada, mas é uma informação atualizada, né? É um contexto global. É difícil a gente encontrar um contexto global que se insere no contexto de um aluno da escola pública da periferia de Diadema, por exemplo, né? Agora sim. Eu não tinha visto esse exemplo deles, viu, gente? Por isso que eu vou comentar. Achei muito legal, muito bom. Vejam que interessante quanto que dá para trabalhar aqui, tanto de matemática quanto da área de ciências e biologia. E muitas vezes, e na semana passada mesmo, a Thaís falou no final que a gente tem dificuldade de pensar na questão da matemática e de como trabalhá-la. E olha esse exemplo desse gráfico, eu achei o máximo. E é uma coisa que todos nós estamos falando, né? A Fernanda escreveu agora há pouco aqui no chat que os alunos dela falam da pandemia todo dia. Então, é uma coisa que está na boca dos estudantes, e a gente pode aproveitar. E aproveita também, nessa questão multidisciplinar, de trabalhar a sustentabilidade e os ODS. Eu acho que vai ser um trabalho muito legal esse. Pois é, acho que é uma oportunidade bem bacana para vocês conhecerem um novo campo, né? Conhecerem novas áreas e expandirem um pouco a visão das suas formações ou das suas preferências aí em determinadas disciplinas. Então, a gente colocou essa aqui duas hipóteses, duas possibilidades, por exemplo, tá? Para trabalhar o aspecto da Covid, vocês podem trabalhar também o aspecto de subnotificação. Praticamente todas as cidades estão disponibilizando os boletins epidemiológicos semanais. Então, esse é um material muito rico, né? Pegar esses boletins para os estudantes poderem trabalhar na disciplina de matemática e em outras disciplinas é algo interessante. Trabalhar isso em geografia, por exemplo, não é a área de vocês aqui da disciplina, mas pode ter algum professor externo aqui que seja, mas trabalhar em geografia, por exemplo, trabalhar aspectos da localização onde tem maior incidência, né, de contágio por meio dos mapas que já estão sendo produzidos nos boletins epidemiológicos, então é uma possibilidade. Então aqui nós colocamos como possibilidade também já duas metodologias que se encaixariam bem. A aprendizagem por tutoria, por quê? Porque matemática é uma disciplina difícil, falando aqui do meu ponto de vista, que sofro, mas, por exemplo, pensando numa sala heterogênea, a gente sabe que nós temos alunos que são craques em matemática e temos alunos com grandes dificuldades. Pensando na aprendizagem por tutoria, a gente consegue desenvolver uma metodologia ativa legal, né, com a temática. A gente consegue desenvolver um projeto bem bonito. E na aprendizagem baseada em investigação em problemas. Num primeiro momento, olhando esse gráfico, a gente visualiza uma coisa. Se a gente vai mais a fundo disso, né, se a gente diminui o período aqui de análise do gráfico, a gente consegue identificar outras situações. Então, aqui também é outra possibilidade de metodologia ativa. Esses exemplos, tem mais dois aqui, mas esses exemplos não são batata, assim, para vocês pegarem e utilizarem, porque seria muito fácil, e tem poucos exemplos, né, para o grupo, para a disciplina inteira, então vão avaliando aí, vão criando ideias, tá? O ODS 5, igualdade de gênero, por exemplo, nós trouxemos aqui para trabalho sobre as habilidades socioemocionais, né? Colocamos ciências e biologia porque elas aparecem em destaque no currículo, mas elas devem ser trabalhadas, essas habilidades devem ser trabalhadas em todas as disciplinas. Profissões também aparecem em todas as disciplinas, então, os professores têm em determinado momento que precisam trabalhar aspectos de profissões atreladas àquela disciplina, então são possibilidades. E como metodologia, nós também trouxemos aqui que pode ter uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por jogos, né? Então são possibilidades aí. Outro ODS, o 11, aqui é um tema legal, né? Puxei um pouquinho para física e química. O aspecto de trabalhar com cidades e comunidades sustentáveis, nós podemos trabalhar, por exemplo, a captação e evasão da água da chuva. Entre matemática e física, né? Captar a água da chuva não é só ter uma calha e ter um local para poder coletar a água. A gente precisa ter cálculos específicos, saber o espaço da vazão da calha, né? A gente precisa saber o quanto que vai chover em determinada época do ano, precisa saber se a gente precisa de mais ou menos tambores, a gente precisa ter uma área de escape. Tudo isso envolve essas disciplinas. Enchentes e poluição, aspectos de ciências e química também.
Aprendizagem baseada por projetos é uma possibilidade. Aprendizagem baseada em investigação e problemas também é uma possibilidade. As referências utilizadas, a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês depois, assim como o modelo, tá, do plano de aula, para vocês poderem se basear. Aqui as redes do observatório, do programa e da comunidade de movimentos docentes. E é isso, agora vamos para as dúvidas. Olha, eu achei ótimas as ideias que vocês trouxeram, Everton, e já comecei a ter uma outra, que a gente nem tinha falado antes, mas... Ai. São 17 ODS, certo? Isso. Então, eu pensei o seguinte, a gente tem que ter pelo menos uma proposta de cada ODS. Para não deixar nenhuma de fora. E daí a gente vai fazer o seguinte, por exemplo... Se a Giovana e a Ana Carolina fizerem juntas e falarem assim, nós vamos fazer do ODS 10, vocês já entram lá no grupo de WhatsApp e escrevam, Giovana e Ana Carolina, ODS 10. O Alexandre, o Eric e o Felipe vão fazer do ODS 1, eles escrevem lá, Alexandre, Eric e Felipe, ODS 1. A gente só pode repetir uma ODS depois que todas estiverem cobertas, porque daí esse vai ficar um material legal para vocês também, né? Para vocês e para as escolas parceiras que a gente vai apresentar para elas. Bom, o trabalho não acabou, então vou explicar para vocês alguns detalhes. Vocês já sabem que vocês vão elaborar um plano de aula, inclusive isso está no nosso cronograma, previsto para essa semana, para essa semana já. Então, a partir dessa semana da aula de hoje, não tem mais relato de aprendizagem, tá? Só tem elaboração do plano de aula, por 2 semanas. Agora, eu peço licença para o pessoal que é de fora, porque eu estou explicando alguns detalhes voltados para a disciplina. Vou até fazer o seguinte... Everton, o que você acha da gente ver se o pessoal que é externo tem algum comentário, alguma pergunta, daí a gente encerra e eu continuo explicando para o pessoal da disciplina. Legal, interessante. Então, pessoal, os convidados externos, comentários, o que vocês acham? Querem contribuir em alguma coisa aí para essa aula do pessoal aqui da graduação, que eu acho que qualquer contribuição nesse caso vai ajudar bastante. Tem alguma mão aqui, além das meninas? Não. Então, as meninas aguardem um pouquinho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu agradeço a participação, né, do Everton e da Letícia, e pelas ideias que eles trouxeram, né, de exemplos com a ODS. Agradeço a participação do pessoal de Norte a Sul, que está aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês participem de outros encontros nossos da jornada. E até a próxima. Qualquer dúvida pode mandar e-mail lá para a VIV Editora ou para o Movimentos Docentes. E cadê a Amanda? Por favor, Amanda, encerre a gravação para a gente. Oi, Marilena, só uma coisa. Oi, fale. Fale. Eu pus aí no chat algumas referências que podem ajudar o pessoal, não sei se chegaram a comentar, eu acabei chegando atrasado. O próprio site da ONU, dos ODS, que você acessa as informações de cada ODS, mas a visão geral e depois de cada um, e uma publicação que o Zisman Nema, que é professor da Unifesp, também de Diadema, do Programa de Análise Ambiental Integrada, que organizou, comemorando 30 anos do Instituto Physis, um livro-vídeo. Cada capítulo tem no livro tem uma síntese e tem lá também o link para você acessar no YouTube os vídeos das entrevistas com pessoas que eles convidaram para falar de cada um dos ODS. Então, é uma boa referência para vocês aí de complementar. Parabéns aí pela apresentação, pela temática. Desculpa estar de última hora. Não, imagine, tudo bem. Só fazer mais um esclarecimento. Então, quem é externo fica dispensado para sair, eu agradeço. A gente não vai interromper a gravação, porque nós temos estudantes que não estão participando. Então, essa gravação vai valer para esses estudantes, tá?
Por isso que é bom a gente ter monitor bem atento. A Amanda é que percebeu isso. Obrigada, Olha, Amanda. verdade, né? Que bom que lembrou. Pois é. Ia dar um trabalho depois. Ia ter que explicar tudo de novo para o pessoal. Meu Deus. Então, a partir de agora, a gente vai explicar alguns detalhes da disciplina e vocês fiquem à vontade. Afonso, obrigada, viu, pela sua dica. Muito legal. Já fica aqui para todo mundo. Bom, então, vai ser assim, gente. Essa semana, a tarefa de vocês é começar a elaboração do plano. E na próxima semana, nós teremos um encontro síncrono extra, tá? Às 19 horas. Às 14 é plantão, só que esse encontro síncrono das 19 também vai ser um encontro de trabalho, tá? Para elaboração do plano, para tirar dúvidas. Então, eu estarei aqui, os monitores, se o Everton e a Letícia também puderem, eles também estarão. A pergunta que nunca pode calar, quantas pessoas por grupo? Olha, eu sou radical. Professor dá aula sozinho. Ele entra na sala de aula assim, ó, e tem que se lascar, entendeu? Ele vai lá e fala, olha, estou eu e Deus aqui com 30 guri do 6º ano. Então, eu sou radical. Mas vocês têm uns monitores que eu acho que vocês deviam agradecer a Deus, porque eles ficam intervindo por vocês. Eu faço consulta para eles, né? E eles são muito bonzinhos. Eu falo assim, vamos colocar para entregar dia 15? Não, Marilena, vamos dar até dia 17. Daí eu falo assim, vai ser individual? Eles falam assim, não, dá uma oportunidade para ser em grupo até 3, né? E daí a gente vai negociando, assim, não, são 2, são 3, né? E ficou em 3. Então, vocês podem fazer individualmente, em dupla ou em trio. Vocês viram que no exemplo que eu falei, tinham até 3 só, né? Não tinha mais. Então, vocês podem fazer em até 3 pessoas. Por que a gente colocou esse limite? Porque nesse período de trabalho remoto, tá difícil da gente reunir, né? Grupinho. Então, a gente acredita que mais do que 3 vai dificultar. E assim, a gente consegue as 17 ODS também, né, que é um objetivo. Se a gente fizer grupos muito grandes, a gente não vai ter uma proposta de cada uma. Então, grupos até 3. Na semana que vem, na terça-feira, dia 15, nós temos um plantão às 14, só para resolver dúvida de plano, de aula. E às 19 também, tá? Então, quem puder, aparece às 14, quem puder, aparece às 19. A entrega do plano é no dia 17. Não tem choro, nem vela, não vai passar do dia 17, porque a gente tem que compilar tudo para a próxima etapa, que já é na semana seguinte, que eu vou explicar para vocês o que é. Esse trabalho é integrado com um programa de extensão. O programa Escolas Sustentáveis tem parceria com algumas escolas. Então, nós estamos consultando essas escolas e estamos reservando com elas um ATPC para que vocês apresentem esses planos no ATPC da escola. Então, deu para entender? Vocês não vão apenas fazer o plano, vocês vão apresentar em um ATPC. Vai dar tempo de apresentar todos? Não. Então, a gente vai ter que combinar como que a gente vai fazer. O plano é assim, vocês vão fazer um plano de aula que pode ser para 2 ou 3 aulas, não tem problema, tá? Pode ser para uma aula de 45 minutos, pode ser para uma aula de 50, pode ser para 2 ou para 3. Por isso que a gente tem esse formulário aqui, que a gente vai disponibilizar para vocês, que é um roteiro, né, de um plano. Cada instituição, cada escola tem um roteiro para o plano de aula. A gente vai seguir esse que é da Univesp. A gente achou bem legal essa proposta deles. E daí, quando vocês colocarem aqui duração, vocês vão colocar o número de aulas que vai durar, que é a pergunta do Matheus Medina. Às vezes, a gente faz um projeto de água, como aquela última proposta, ideia do Everton, que ele mostrou, você não faz em uma aula, né? Você precisa de mais aulas para fazer uma proposta daquela. Então, daí vocês colocam aqui 2 ou 3, não tem problema, tá? Então, vocês elaboram, daí no período, na semana do dia 22 e na semana do dia 29,
vocês estarão participando desses ATPCs e apresentando as propostas. A gente vai distribuir vocês por escolas, então a gente vai ver quantas pessoas podem ir, acho que a gente vai ter umas 5 escolas, a gente vai dividir vocês, vai ser uma média de uns 10 estudantes por escola, mais ou menos, participando do ATPC, é tudo online, tá? Nada presencial. E daí, de cada um desses grupos, desses alunos que estiverem lá, uns 2 ou 3 vão apresentar o plano. Então, a gente combina. Tem gente que gosta de falar, né, como a Thaís, tem gente que não gosta de falar, então daí a gente deixa a Thaís falando, a gente vai combinando coisas desse tipo assim. Inicialmente, seria apenas na semana do dia 29, mas as escolas estão meio turbulentas, né, a rotina, por conta da pandemia. Então, a gente abriu também a semana do congresso para a gente poder conciliar. A gente já tem um agendamento que é no dia 24, né, Everton? Isso, dia 24 Qual que é o horário? de junho, das 7 às 7h45 da manhã. Olha que beleza, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Você pode assistir o congresso o dia inteiro, pode trabalhar, vai fazer tudo, né? Não vai ter problema nenhum. Daí, nesse período, vocês vão participar disso, e depois que vocês participarem, a partir da semana seguinte, vocês vão entrar numa nova fase, que é produzir um resumo para o Congresso Movimentos Docentes, a partir dessa experiência de vocês, que vocês elaboraram o plano e que vocês foram lá e apresentaram o plano e discutiram num ATPC. Então, mais para frente, a gente dá mais explicações a respeito desse resumo, que seria um trabalho final da disciplina, tá? Por enquanto, a gente vai pensar no plano. Oi, fale. Nós vamos pegar o pessoal lá do MD, do grupo de pesquisa, e vamos pegar a quantidade de planos que nós recebemos e vamos tentar dar um feedback para todo mundo sobre os seus planos, com sugestões, comentando se teve algum exagero, ou se, olha, para essa quantidade de conteúdos aqui, talvez a duração de aulas precise aumentar um pouquinho, né? Talvez o conteúdo não se relacione muito bem. Então, a gente vai tentar fazer isso com o pessoal das Escolas Sustentáveis do Movimentos Docentes para todo mundo, tá? Porque eu acho que vai ser legal para vocês, porque aí vocês vão conseguir pensar depois no resumo do Congresso dos Movimentos Docentes com outro olhar, com material pronto. O resumo ele vai poder ser uma proposta, por exemplo, de prática pedagógica. Exato. Né? Então, vocês vão ter um trabalho um pouco melhor aí para o Congresso, tá bom? Tá. Só falar uma coisa. Os monitores estão preocupados aqui em organizar, principalmente o Fabrício e a Amanda no grupo, porque eu falei assim que era para o pessoal ir falando qual ODS vai trabalhar, e virou um leilão aqui, né? Daí eles falaram assim, não, gente, vão com calma. Não vão com calma não, gente, é leilão mesmo, tá valendo. O que eu falei para vocês, coloquem lá, só vai poder repetir a mesma ODS. Não, professora, é que a gente está criando uma planilha, aí ele já colocou na planilha. É isso que eu ia sugerir, professora, que tivesse uma planilha. E todo mundo Vocês são muito matemáticos, gente. Por que a gente não pode fazer uma brincadeira assim, mais emocionante? Não, a gente pode ter uma planilha, mas veja só. A planilha, então, vocês vão colocar para daí eles escreverem o grupo e qual que é a ODS, é isso? Só que enquanto um está escrevendo na planilha, o outro fala assim, eu já ia escrever, daí os dois colocam ao mesmo tempo. Vai dar uma zona danada, tudo bem. Mas aí isso vai acontecer no grupo também. Olha, a Sueli escreveu assim, os monitores que lutem. É basicamente isso, a Marilena sugere as coisas e a gente que lute. Ô, Marilena. Oi, Afonso. A opção de fazer casado, um ou mais ODS, porque também pode ter. Também pode ter. Muita gente que tem aí, talvez pudesse fazer também variações assim. Não, eu acho que essa ideia... Olha, essa ideia do Afonso é boa, vocês também podem fazer a proposta de juntar 2 ODS, é boa, mas só pode juntar depois que a gente tiver as 17. Claro. Mas olha é legal. Só, na sugestão de referência que o Afonso passou aqui para vocês, o livro organizado pelos
cismam. Vocês vão ver que, por exemplo, tem ODS lá que a palestrante fala de 2 ODS, né? Tem um outro também que o palestrante está falando de um ODS só, mas ele faz conexões com outros 3. Então, Sim. é justamente isso, os ODS eles se complementam. Tá? E, na verdade, é arbitrariamente separado. Sim. Não, e a separação é para facilitar a compreensão, né, Afonso? Que a gente que eles olham para um todo, né? Mas é lógico que eles estão juntos. A Ana Cachone está inscrita, pode falar, e estava a Thaís também. Quem quiser, levanta a mão, por favor. Ana? Oi, professora. Não, então eu ia perguntar mais ou menos isso. A gente pode juntar, né, a ODS junto com uma das matérias, né, que seria a biologia, física ou química. Exato. Uhum. Sim. Mas aí teria que ser uma dessas matérias? Ou não, pode ser interdisciplinar. Pode ser interdisciplinar. Você pode trabalhar todas elas, se você conseguir. Porque, se quiser, pode ser só uma também. Pode, veja só. Eu não lembro se foi o Everton ou a Letícia que disse que educação ambiental não tem a disciplina e nem se deseja ter a disciplina. Ela deve ser transversal. Então, isso que a gente está fazendo é estimular vocês a, independente da área, trabalhar em algum momento a educação ambiental. Então, se você gosta mais de biologia, você pode pegar a biologia. Eu pego no pé da coitada da Thaís, que ela sempre fala da matemática. Então, ela que gosta mais da matemática, ela pegaria a matemática. Você pode trabalhar também algum tema que apareça a química e a física, como o Everton ilustrou. Tá? O importante é ter pelo menos uma ODS e pelo menos uma disciplina do ensino fundamental ou do ensino médio, porque se for no ensino fundamental 2, seria ciências, né, que já pega um todo. E se for no médio, é matemática, física, química ou biologia. Professora, essa mesma pergunta, a gente vai usar esse plano que a senhora colocou como modelo, ou a gente também poderia se inspirar no próprio plano de ensino da matéria de didática? Pode se inspirar. É o seguinte, a gente quer que vocês usem esse modelo aqui, porque como a gente vai compilar tudo, precisa ser tudo igualzinho, né? Porque senão fica feio. Um usa um modelo, outro usa outro modelo. Então, vamos seguir esse modelo. Pegamos esse modelo aqui da Univesp, porque o Estado de São Paulo agora, o novo secretário de Educação, está tentando criar um padrão para o Estado inteiro e está estimulando os municípios a fazerem o mesmo. Então, esse modelo é da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e ele já está sendo utilizado, por exemplo, nas escolas aqui em Diadema. Algumas escolas já estão cobrando que os professores façam esses planos de aula, pelo menos planos para planejar a aula mensal, 2, 3 aulas mensais aí, já que eles têm o centro de mídias para dar suporte, tá? Então, por isso que a gente adaptou para poder utilizar esse e-mail. Vocês vão ver aqui no e-mail que nós já colocamos o link, tá, para o currículo do Estado de São Paulo ou para a própria base. Como a Marilena falou, vocês têm a oportunidade de definir quantas aulas vocês querem para poder executar a aula em si, tá, o tema. O nome da escola pode ser fictício, o nome do professor ou dos professores, já que vai ser feito em grupo, é importante que sejam reais, né, para a Marilena poder ver isso depois na disciplina. Série o ano também, né. Bloco temático já tem algumas sugestões aqui, a gente falando um pouquinho o que a gente espera de conteúdo, dos objetivos. Então, por exemplo, aqui, como a gente está falando de um plano de aula voltado ao estudante, é importante que o objetivo seja pensado do ponto de vista do estudante, então seja no verbo no infinitivo, né? Tem alguns exemplos, procedimentos metodológicos, o que a gente deve colocar, a avaliação, tá? Recursos, referências, então já tem algumas dicas aqui para vocês do que colocar em cada item, tá? A intenção é facilitar para que vocês possam se dedicar estritamente ao planejamento, e não à parte burocrática, tá? Exato. Ainda falando sobre isso que o Everton explicou e mostrou para vocês agora, na próxima semana tem uma leitura recomendada, que é do livro do Marcos Mazeto, que é o capítulo que fala sobre a elaboração de plano de ensino e plano de aula. Então, vocês estão dispensados de fazer o relato, mas a referência está lá, quem quiser dar uma olhadinha ou quiser ter uma fundamentação, a referência está lá.
Mas da forma como o Everton expôs aqui, esse quadro, esse último slide que ele mostrou agora, já dá conta, então facilita a vida de vocês. A Franciele pediu para ser 4, gente, dessa vez eu vou ser muito chata, tá? Porque é importante que vocês se debruçam sobre isso. Hoje nós tivemos poucos estudantes aqui, nós temos mais de 100 pessoas, né, de didática, acho que é em torno de 120. Nós chegamos a 49 hoje aqui, foi o máximo. Então, esse pessoal também precisa se mexer, porque didática é uma disciplina muito importante, tá? E se vocês não fizerem isso agora, a hora que chegar na disciplina de prática, no 5º semestre, vocês vão falar assim, nossa, onde que eu estava, que eu não aprendi isso, tal. Daí eu falar assim, olha, é para ser lá em didática, né, e você não fez. Então, é muito importante que vocês se debruçam sobre isso e façam. Thaís, tá com a palavra. E quando você faz ao contrário, você fez práticas e depois a didática? Ficou mais fácil agora na didática, mas já suou bastante, não foi difícil fazer prática sem didática, Thaís? Foi muito difícil. Então. É que eu tinha tido um pouco de PIBID, né? Mas mesmo assim, exato, foi totalmente diferente. Eu ia te falar de uma coisa de práticas que a gente fez, que o Everton falou que vai fazer, que é avaliar os nossos planos, né? Para dar uma melhorada, para as possibilidades, que a gente às vezes coloca algumas coisas e acha que dá, e aí não dá. Mas eu gostei bastante disso, e na prática a gente fez a gente mesmo se avaliar. Então, o trabalho passava para os outros alunos. Não sei se vai ser possível, já que a gente é em 100 práticas, é muito menos gente, né? Então, é mais simples fazer. E lá em prática, Thaís, as pessoas já têm um pouco mais de experiência, porque já está no 5º semestre. Aqui nós temos a maioria que está no 3º. Então, acho que seria mais difícil. Mas eu vou pensar nessa proposta de avaliação por pares. Eu acho que é uma ideia legal. Porque, inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês que nós queremos fazer, e daí eu vou fazer uma pergunta relacionada à última aula nossa, que foi sobre as abordagens. Eu quero ver quem é que vai saber responder. Que abordagem que seria essa ação que a gente quer fazer? Então, vamos lá. Pode premiar quem acertar agora, Everton, quem falar primeiro? Quem falar primeiro? Tá, premia com 1, vai. Tá bom, então, olha, quem acertar, escrevendo no chat ou falando aqui, quem falar primeiro, qual é a abordagem, vai ganhar um livro da VIV. Mas nós vamos fazer uma ação que é o seguinte, nesse espírito de avaliar, nós iremos avaliar e escolheremos os 2 melhores planos, no nosso ponto de vista, claro, e esses 2 melhores grupos que elaboraram ganharão um livro da VIV. São 2 livros, um grupo vai ganhar esse livro aqui, 20 olhares sobre a educação na pandemia de 2020, olha que capinha linda, né? Eu acho linda a capa desse livro. E o outro, Everton, qual que é? Olha essa também, que linda. 20 práticas pedagógicas realizadas no ensino remoto. Quando a gente faz esse tipo de atitude, que é premiar o aluno que fez um bom trabalho, que abordagem que é essa? Valendo! O Vinícius acabou de ganhar o prêmio. Cadê o Vinícius? Vinícius está escondido? Não estou vendo ele aqui. Aparece aí, Vinícius. Aí, Vinícius, parabéns! O Vinícius já ganhou um primeiro livro hoje, Abordagem Comportamentalista. Foi realmente... Nessas horas que a gente pega quem está na frente do computador assistindo, tá vendo? Olha só. Então, o Vinícius já ganhou um livro, e o Everton falou assim para mim, é muito feio a gente fazer uma coisa comportamentalista. Daí a gente tá brincando, né? Eu falei, é feio, mas é legal, então vamos fazer. Por que a gente também está brincando com isso? Porque muitas vezes a gente olha para as abordagens e vê aquela que é melhor e aquela que é pior, e não tem. O estudante pode aprender por qualquer uma delas.
tá? Então, a gente também fez isso como uma forma de brincar com essa realidade e de mostrar que é possível a gente fazer determinadas atitudes. O que é importante? A gente saber o que é, né? Então, eu não posso ser ingênua de não saber o que é premiar um aluno. Eu tenho que saber, isso é importante. Bom, eu não sei se eu falei tudo que eu precisava falar. Amanda, você que é sempre ligada assim, esqueci de alguma coisa? Acho que hoje tá tudo certo. Tudo certo. O pessoal que está ouvindo, tem alguém com dúvida? Deu para entender? Alexandre, das guitarras, falei, tudo certo? Já tem o grupo e já tem a ODS ou não? Enquanto você não estava, né, você tá falando que ia ser leilão, né, os ODS, eu já estava desesperado aqui. Né? É bom assim, né? Essa dá uma emoção. Adrenalina, né? Olha, adrenalina, emoção é boa. Vocês dão sorte que vocês ainda estão na metade do nosso processo da disciplina, porque a cada ano a gente vai adaptando e melhorando. Exato. Na turma do ano que vem, a gente vai pegar essa ideia de leilão dos ODS e vamos colocar assim, ó, quem dá uma aula para poder desenvolver esse primeiro plano. E a gente vai fazer um esqueminha de jogo, porque eu acho que isso boa ideia essa. Dá muita emoção, é muito desafio. O Everton, lembra de escrever para a gente não esquecer disso. Pode deixar. Escreva para a gente não esquecer. Então é isso, gente, só para vocês saberem, vocês vão participar de uma atividade que a gente nunca fez, a gente fazia integração com o projeto, mas não envolvia ODS e nem envolvia a TPC nas escolas, então nós estamos inovando. Essa fase que nós estamos online facilita um pouco isso, né? Porque a gente consegue participar do ATPC, então vocês estarão lá junto com os professores, é muito diferente, hein? Apresentar um plano de aula aqui, ó, Thaís, você que falou que fez prática, apresentar um plano na sala de aula para os colegas é uma coisa, agora apresentar lá para os professores da escola, gente, até eu fico com frio na barriga de pensar. Olha, 7 horas da manhã, eu acho que ninguém é ninguém aqui, hein? Ah, não, eu gosto de levantar cedo. Olha, imagina você chegando e vendo a nossa coordenadora. A Marilena passa coisa pra gente fazer às 6 da manhã. Às vezes eu acordo e já tem mensagem da Marilena. Às vezes eu acabei de abrir o olho, peguei o celular e tá a Marilena pedindo alguma coisa. Não, gente, deixa eu contar uma para vocês. Esses dias eu mandei uma mensagem para Juliana Sinese às 4 da manhã. Mas esse foi peso na consciência. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu acordei às 3 da manhã do nada. Sabe quando você acorda e daí vem uma coisa assim na cabeça, uma lembrança? Daí veio a lembrança assim, você abriu a mensagem da Juliana e você não leu. Ela mandou uma mensagem tudo com papelzinho rosa, sabe? Escrito com uma caneta assim prateada, tudo chamativo. E a hora que eu comecei a ler, alguma coisa me interrompeu. Eu não lembro se tocou o celular, eu não lembro o que foi. Eu falei, depois eu volto. Gente, eu me esqueci completamente. Eu lembrei disso. Era 3 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, eu não respondi para a menina, né? Me deu um peso na consciência. Falei, bom, a hora que eu acordar, eu mando a mensagem. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Quando deu 4 da manhã, eu falei assim, gente, não tem jeito, eu vou mandar mensagem para a menina. Daí eu mandei, respondi. E tudo bem, não sei se ela me achou louca, eu até esqueci de perguntar. Mas às vezes acontece isso, né? Então, parabéns, Vinícius, joia. Logo o livro vai chegar aí na sua casa. E, gente, vamos fazer com força total isso, que nós vamos impressionar positivamente as escolas. Quem está animado aqui? Quem está animado? O último ponto, né, para a gente poder encerrar, para vocês tentarem ver esse desenvolvimento dessa atividade, não só como uma oportunidade de vocês, né, montarem os seus primeiros PAs, mas principalmente pensar que vocês estão elaborando um material para vários outros professores. Sim. Esse material a gente vai entregar em algumas escolas, né, que vocês vão visitar depois na TPC virtual, mas ele vai estar posto em e-book. A gente vai conseguir compartilhar com Deus e o mundo. Então, é um material que vocês estão produzindo que vai ajudar muitos professores que estão desesperados hoje para conseguir desenvolver uma atividade remota, que não tem conteúdo, às vezes tem um tema legal, mas não conseguiu pensar numa metodologia adequada, né? E é uma expertise, é um conhecimento que para você está fresco na cabeça.
Vocês estão lidando com isso, estão aprendendo e também estão vivendo nas suas disciplinas da graduação. Essas dificuldades, né, de lidar com conteúdo, com disciplina, com ferramenta, com aquilo. Então, tentem ver isso desses dois lados. É uma oportunidade de aprendizado e experiência para vocês, mas também, principalmente, de vocês contribuírem na vida de centenas de milhares de professores que vão ter acesso a esse material. Tá bom? E eu tenho mais um convite. Como os monitores estão muito tranquilos, os monitores estão muito tranquilos, Everton. Estou vendo a carinha aqui do Vinícius, assim como quem não tem muita coisa para fazer, a Amanda também, o Fabrício. Então, se eles quiserem formar um grupo e elaborar um plano de aula, também está à disposição, estão convidados. Olha. A gente vai mandar o que a gente já fez quando a gente fez slide. Se tiver ODS, pode mandar, a gente coloca lá. Então, Maria Luísa, é assim, a gente precisa ver quantos grupos terão em cada escola. Se forem, por exemplo, 3 grupos, os 3 podem apresentar na reunião. Se forem 6 grupos, desses 6, a gente vai ter que entrar no entendimento de quem apresenta, tá? Mas é ao vivo, é numa reunião de ATPC online, ao vivo, não é gravado, tá? Não, mas a gente ainda não tem os horários, viu, Maria Luísa? Fique tranquila. Só uma que a gente já tem, que é das 7 às 7h45 da manhã, numa quinta-feira. Os outros nós não temos ainda. Isso. Esse das 7 horas da manhã do dia 24 vai ser na escola da coordenadora Keila. Ela deu uma aula para vocês aqui sobre projeto político-pedagógico. Vocês lembram da Keila? Então, uma das escolas é essa da Keila. Mas a gente está vendo o Padre Anchieta. Olha, eu não sei mais o nome das escolas. Fiquem tranquilos que nós teremos outras escolas com outros horários para que vocês possam se organizar aí para poder participar, e aí a gente verifica de quem vai participar de cada escola, qual grupo está disponível para apresentar, tá bom? Até terça-feira da semana que vem a gente já deve ter uma resposta para isso. Eu vou pedir licença para sair, mas eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, achei muito legal. Obrigada, Afonso. E mandar uma força para essa galera toda aí para fazer bons trabalhos. Tá bom? Isso aí, obrigada. Valeu, Afonso. Tchau. Olha, a Franciele escreveu aqui para escolher a escola Antônio Branco. Você tem contato com a coordenação de lá, Franciele? Tenho sim, eu estudei lá em Diadema. Ah, é? Tá bom. O Padre Anchieta que a senhora disse é aqui de Diadema? É, de Diadema. Eu conheço também. Conhece? Estudaram lá. É bem pertinho que eu moro. Tá. Eu posso falar com a coordenadora do Antônio Branco. Então, Everton, você acha que vale a pena a gente pegar mais uma escola? Olha, considerando a situação aqui, eu acho que quanto mais, melhor. Tá bom. Então, Franciele, por favor, converse e depois você já entra em contato comigo, passa o contato da pessoa e a gente conversa com ela para ver como que a gente faz. Combinado, pode deixar. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, a gente passou do horário, desculpa, mas vamos lá trabalhar bastante. Qualquer coisa, vão colocando dúvida no grupo do WhatsApp e terça que vem, plantão de dúvidas para elaboração à tarde e à noite. Tá bom? Tchau, gente. Luiz Felipe, está quietinho aí hoje, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Já tem